Olá, começando mais um episódio do Vitrine Alternativa, esse podcast que tem o objetivo de apresentar produtos, serviços, ideias inovadoras para tirar você da casinha ou apresentar uma possibilidade, muitas vezes que você não tinha ideia que existia. Esse é o lugar, é dar espaço, é dar voz para as pessoas se apresentarem também para o grande público da internet, para quem nos acompanha, inclusive, no nosso canal Central Podcast. Aliás, se você está acompanhando esse vídeo, já aproveita, já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, isso fortalece demais o nosso trabalho aqui dentro do Central Podcast, dentro do Vitrine Alternativa. E hoje a gente vai falar de um assunto que vai abranger muita gente, com certeza, porque vamos falar de dívidas bancárias. E eu vou te contar, quem não tem dívida com bancos? Por isso estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o CEO da Resolution Consultoria, o Eduardo Cardoso da Silva. Posso chamá-lo de Edu? Até porque a gente Pode, se pode. conhece na Da informalidade. informalidade como Edu. É Tudo isso. bem, Edu? Prazer ter você Tudo bem, aqui. André? Obrigado por aceitar o Maravilha. convite, para falar um pouquinho do trabalho que vocês realizam na Resolution Consultoria. Tudo bem? Maravilha, tudo bem, André? É um prazer estar aqui com vocês. Você fez esse convite. A Uhum. gente eu não sou um cara das câmeras, então às vezes fico um pouco Imagino. receoso, mas falar sobre isso eu sei que é algo que vai agregar bastante discernimento ali, não só o aspecto da curiosidade, mas também das pessoas entenderem que existe caminhos aí para esse cenário de endividamento. Com certeza, e agrega muito. Esse é o objetivo Sem que você dúvida. citou, viu, Edu? A gente É. trazer conteúdo para agregar na vida das pessoas, para dar um start, um estalo para mudar talvez a vida das pessoas, né? Cara, é um conteúdo significativo, relevante e dentro do cenário brasileiro, eu diria que uma prioridade. Com certeza, mas não tenho dúvida disso. E antes da gente entrar nessa questão da dívida bancária, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, como tudo começou, principalmente nesse trabalho de consultoria financeira exclusivo para dívidas bancárias, né? Sim, Importante esclarecer, você não faz aquele trabalho de consultoria financeira, talvez um investimento de bolsa ou algo do tipo, mas sim não. exclusivamente para dívidas bancárias, o que já é algo muito amplo, acredito eu, né? Cara, eu Como é que tudo acredito começou? Fala pra gente. há 18 anos atrás a Resolute nasceu. Antes da Resolute eu fui sócio de uma outra empresa, eu estava ali na reta final da faculdade de Direito, Uhum. e diante da minha própria necessidade, eu fui buscar um conhecimento. Na época eu participava de um marketing multinível, dentro de uma dessas feiras de marketing multinível. Teve ali um advogado, tal, que falou sobre, e aquilo me gerou uma curiosidade, e eu fui atrás para entender juntamente com meu sócio na época, e ali nós fizemos uma parceria e nasceu uma empresa chamada Reabilite Consultoria. Uhum. Meses depois, ali pouco menos de um ano, eu saí dessa empresa, desfiz a sociedade e vim para Sorocaba, onde eu fundei a Resolute Você é Consultoria. de Eu morava em Salto na época. Salto. Salto Salto. Não é Salto de Pirapora, é Salto aquela que fica ao É lado só de tu, salto. É ao lado isso, de é tu. É. isso. Temos um Então, ituano aqui, ó, que já tá olha batendo lá, ali, já ó. tá querendo Já fazer a tá piadinha, já tá aquela querendo fazer a piadinha. piadinha. Tá no pente ali, ó. Morava em Salto e já conhecia Sorocaba, já tinha um desejo de vir morar em Sorocaba, mas durante 2 anos eu abri a empresa, ia e vinha todos os meses. Mas foi uma necessidade pessoal de uma dívida com o banco que me levou a entender um pouco mais, na época, de maneira jurídica. Então, me formei em direito, fiz algumas especializações em direito Uhum, bancário e, na sequência disso, nós montamos ali uma consultoria. Foram alguns milhares de processo conduzido por parceiros ali dentro uhum. dessa coordenação, muito, muito específica no que tange o direito bancário. E eu tô falando de 18 anos atrás. Tá. E é porque hoje você vê muito esse movimento como se ele tivesse acontecido, como se ele tivesse acontecendo agora. Uhum. Mas não, ele já é um movimento antigo. A Resolute, ela foi pioneira em Sorocaba e região nessa frente de trabalho. Não é uma consultoria financeira que trabalha com a parte do investimento, Tá. construção de segurança, construção de liberdade financeira, independência financeira, segurança financeira. Não, o nosso know-how ele é muito específico na parte daquele momento de reestruturação.
A Uhum, pessoa o empresário, o pequeno empresário, ele vai lá no banco, às vezes para alavancar o negócio, às vezes para algum tipo de alavancagem, normalmente, algum investimento dentro da empresa uhum. dele. E nós sabemos que o Brasil é um país que tem Altos e uma baixos, né. volatilidade muito grande, né, os altos e baixos aqui eles são cruéis, é picos e vales, certo. Então, às vezes dá certo, e em alguns casos não dá certo. O problema é que esse empresário, muitas vezes, é como se ele não tivesse uma chance de não dar certo. Porque quando ele precisa de um apoio, opa, pegou, tá tudo certo, tá tudo indo bem. Na hora que ele tem algum dissabor ali, eu conhe eu trato isso como 5 Ds do endividamento, né. Ele alguma coisa acontece, ele não consegue cumprir com aquele pagamento em dia, e ele se vê preso realmente nessas dívidas bancárias, porque é uma taxa de juros exorbitante. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Claro, claro. E aí é o ponto, né, porque, hoje geralmente você atende então empresários ou pessoas, físicas também procuram o trabalho de vocês, porque infelizmente tem muita gente que acaba buscando investir no seu próprio negócio Sim, e usando do recurso da pessoa física e sujando o nome para tentar salvar o negócio. E perfeito, aí vira uma bola de neve, né. perfeito. Cara, nós trabalhamos essa balança ela é quase equilibrada, tá, Hum, entre pessoa física, B2C e B2B, uhum, e pequenos empresários. Pequenas empresas ali e tudo mais. Por quê? A pessoa física ela faz isso realmente, o sonho do brasileiro é cara, se você for analisar o banco ele tá envolvido em todas as grandes sistemas de marca e sim. tudo mais, então ele patrocina praticamente todos, se você pegar desde o décadas atrás, Jornal Nacional e tudo mais, você tinha Uhum. lá os print dos principais bancos do Seleção Brasil. Seleção brasileira. brasileira, Copa do Mundo, Libertadores É. e só a Champions que é boa até nisso, né, porque ali é Heineken, né, velho. Pois é, é uma É cerveja uma que patrocina, é cerveja. fantástico. Não, até tem a Libertadores de cerveja, Sim. mas tem a Libertadores é o nome tem o nome de um banco junto, É, né. durante Eu não vou muito citar, porque a tempo gente vai entrar também num assuntos sim. delicados, então pra não evitar de sabores, né. Mas Não é nem questão de marketing, mas é mais pra evitar de sabores, muitas vezes, e atrelar uma sim, mas marca na o outra, né. ponto importante é a gente entender que o consciente coletivo, Uhum, ele já foi muito sugestionado a entender que não é possível brigar contra os bancos. Eles são grandes demais e eles estão ali como impulsionador para você realizar seus sonhos, quando na verdade não é exatamente isso que acontece. Nós temos no Brasil a maior taxa de juros do mundo, em alguns momentos, nas últimas décadas, em alguns momentos ficou em segundo lugar, certo? Mas quando você aplica um sistema de periodicidade, que é a forma como você capitaliza esses juros, no formato composto, tabela price, sacre, saque, esses juros, ele se torna o maior do planeta, certo? Então você vai ver no Brasil impeachment, guerra política, eh, pandemia, impacto sobre as guerras é, externas. valor do combustível. Sim, tudo isso acontece, toda a economia, a bolsa de valores cai, tudo cai. Mas por que você não vê a instituição financeira, o banco tendo prejuízo? Existe um mecanismo invisível de endividamento da população brasileira. Não é aleatório que 78 não, 80,5%, se eu não estiver enganado, a última pesquisa, Uhum, que 80% das famílias estão endividadas. Certo? E sendo que desses 80%, mais de 50% estão, em atraso, em mora com essas dívidas. uhum. Por quê? Cara, se você for comparar a taxa de juros do Brasil com todo mundo usa os Estados Unidos, mas não precisa ser só os Estados Unidos, usa qualquer outro país. Você vai ver usa o México. Olha o Uhum. preço de um carro construído aqui, Exato, às vezes esse carro é construído no Brasil, ele é vendido para o México, e no México ele é vendido mais barato do mais que aqui. barato, impressionante. Como pode isso? Certo? Então nós temos, 2 mecanismos
de como assassinar o empresário, vou usar essa expressão, de Uhum, como que é sistema de imposto uhum, e juros, certo? O banco ele tem uma função social. Qual é a função social do banco? A função social do banco é estimular esse movimento econômico. uhum. Eu injeto dinheiro dentro da empresa, esse empresário vai contratar mais pessoas, essas pessoas vão receber mais salários, vai consumir mais, isso vai criar uma necessidade. É lei de oferta e procura. Então Uhum. você movimenta toda a economia e você cobra um juros plausível. Mas no Brasil não é isso que acontece. Você falou do banco quebrar, é difícil um banco quebrar. Eu lembro quando tivemos aquela crise nos Estados Unidos que o Lehman Brothers quebrou, que foi a bolha financeira, a Sim. bolha Imobiliária, imobiliária, né, né. 2008, se eu não estiver enganado. É, eu não vou conseguir lembrar a data exata, mas enfim, que causou toda uma repercussão. E é incrível como os bancos aqui é difícil, eu não lembro, um Bamerindos, mas isso há muito tempo. Mas eu nem sei se Nem foi sei se essa a foi causa. quebrou, enfim. Mas a gente vê um banco comprando o outro e quem fica se fortalece cada vez mais. Sim. Então é algo, é difícil negociar com o banco? Não, se você fizer uma pesquisa, eu estimulo você a fazer uma pesquisa em casa, pega aí os balanços dos últimos anos dos principais bancos privados. Uhum, Verifica se eles tiveram prejuízo. Não, é sempre recorde de faturamento. Cara, os bancos bateram recorde de faturamento no meio da pandemia. Você olhava agências fechando e fala: "Não, o banco tá tendo", não, não estava, pelo contrário, foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele diminuiu todo o ativo dele, colocou as pessoas em home, com um custo muito menor, mas quando eu digo esse mecanismo invisível de endividamento, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer como se fosse uma balsa. O banco ele tem uma balsa uhum, ali, e independente do que acontece dentro da economia, se a maré sobe, ele aumenta a taxa de juros e ele sobe junto, ele acompanha a economia. Ele não absorve esse prejuízo. Então, aumentou a inadimplência, aumenta a taxa de juros. Então, os bons pagantes vão pagar. Pega aí, agora recente, a taxa de financiamento imobiliário, para quanto foi? uhum, Absurdo. sim. Você vai pagar em 300 meses, a sua dívida ela vai triplicar, quadruplicar. Esse sorriso aí entrega, hein? Não, não, porque eu já vi isso. Exato. É Eu já isso, cara. passei por isso recentemente. É. Eu cheguei a uma situação que eu falei: "Cara, eu vou ter que dar tudo que eu tenho de investimento, FGTS, investimento, para pagar uma prestação ok, até 75 anos, É, de talvez um imóvel minúsculo, que para sim. mim, sei lá, daqui 5 anos Se a já família crescer, você já vai ter já que já não não rola comporta mais, não mais. rola mais". Então, quer dizer, você cria uma dívida até o final da sua vida, bem dizer, de uma coisa que provavelmente vai ficar para você, não vai servir mais em um E determinado aí e momento. aí é até engraçado, André, porque você vai ter alguns outros estudiosos das finanças, que vai fazer aquela conta que é até que ponto compensa você, de fato, fazer a aquisição de um imóvel. Por quê? Porque a dívida Só pra constar, eu fui pro aluguel, viu. legal, era isso que eu ia falar. É. Até que ponto compensa você fazer a aquisição de imóvel, você ir de fato pra uma locação. Uhum. Porque se você esse dinheiro que você vai investir na compra primeiro, uma coisa muito importante que as pessoas não pensam, e é só para ponto de reflexão, não é Uhum. certo ou errado, porque a gente aprende que a gente precisa comprar a nossa casinha, né, não é assim Exato, que a gente aprende? exato. Nós viemos de pais que trabalhou muito tempo e não conseguiram muitas vezes ter a sua própria casa. Uhum. Então a gente entende que a gente precisa comprar a nossa casa. Só que dentro de um cenário onde a taxa de juros e a forma dessa capitalização de juros ela é tão absurda, sem contar os encargos e tarifas que são cobrados de maneira embutida dentro desses contratos, que não compensa. Se você fazer uma conta de percentual do aluguel em relação à taxa de juros que você vai pagar a médio e longo prazo, não compensa. E o aluguel, ele te dá liberdade. Não tá legal, você consegue rescindir aquele contrato
e ir para um imóvel adequado. Uhum. Agora, o financiamento, você perde, certo? Você dificilmente você consegue recuperar tudo que você pagou ali. Em Uhum. alguns casos sim, em alguns casos não. É o que eles falam nesse caso do financiamento de um imóvel, é que assim, o imóvel nunca vai perder o valor, dificilmente perde o valor, e essa é a principal defesa de quem é defensor do da Porém compra do imóvel e não do aluguel. porém o seu financiamento cresce maior, enquanto o imóvel ele segue ali um IGPM, eu não sei qual é o índice de Uhum, crescimento do imóvel, você tem ali uma taxa de juros que segue a volatilidade da nação, certo? Não é qual que é o nome da alíquota, do índice? mas não sei se é Selic, não, é IGP, Selic, você vai pegar a Selic, você vai Selic. pegar algumas outras ali que tem uma variação muito mais exponencial, e ano de eleição, por exemplo, Uhum, certo? Então, não elas não se conversam, então a dívida, ela se torna maior com o passar do tempo, às vezes muito mais do que o próprio a própria valorização do imóvel, mas não é basicamente sobre isso. A psicologia positiva, que é uma linha da psicologia uhum, mais recente, que não trata dos transtornos, e sim dos padrões positivos, cognitivos positivos das pessoas de uhum, sucesso, os padrões que ela tem e tudo mais, ela faz uma analogia que as dívidas, elas são a escravidão contemporânea. uhum, Antigamente, você tinha escravidão que estava muito vinculada ao físico, uhum, certo? Hoje, a dívida, ela absorve a mente, o espírito, a alma da pessoa, porque a pessoa que está endividada, ela não tem paz. E aí, dependendo do endividamento, a raiz é profunda. Se você faz um investimento que você faz uma projeção de 30 anos, 40 anos, sei lá, 30 anos de financiamento, é como se você não tivesse mais aquela liberdade para tomar decisões. Não, por quê? Porque você tem aquele compromisso. uhum, Então você arrisca menos, você acredita menos em outras coisas, porque você tem aquele compromisso. E você tem que arcar com aquele compromisso. E a sacada disso é entender que realmente o financiamento, o aluguel, hoje, você precisa, às vezes, olhar para isso com cuidado. uhum. E eu até me permito uma provocação, porque da mesma forma, o aluguel também é visto como, uma questão do tipo: "Poxa, mas você tem que pagar o aluguel também, você vai ter que morar em algum lugar. Se Sem você não tem dúvida. uma casa que é sua, você vai ter que pagar o aluguel". É outro tipo de escravidão dentro desse financiamento? Não, não necessariamente, Não é porque talvez a longo prazo, né? é, Ou você vai se é adequando. usufruto, né? Sim. Eu tô te pagando para usar esse espaço aqui, certo? Então você não é o nosso caso aqui agora, É, mas eu exatamente. mas eu pago para usar essa moradia. No momento que essa moradia não me servir mais, eu tenho liberdade de romper isso. Um financiamento já Exato. não é tão simples, Uhum, tá? Financiamento ele cria uma obrigatoriedade, ele uhum. cria um compromisso ali. Você falou dessa questão, a gente tá falando aqui muito dessa questão dessa dívida na compra de um imóvel, que é uma dívida a longo prazo, talvez a mais longa que existe. Você me Sim, corrige se eu estiver sim. errado. Não. Mas quais as dívidas mais frequentes, se é de fato a dívida imobiliária da compra de um imóvel, é a talvez a dívida mais comum entre as pessoas que procuram, vocês para buscar essa resolução? Interessante. Estou falando de imóvel, mas não é um produto que eu trabalho. Olha. A dívida mais frequente, ela acaba sendo a de financiamento, que é uma dívida que as pessoas procuram, porque é o sonho de todo mundo. A galera vai lá, na hora que entra no carro, vira aquela chavinha e esquece ali do salário, esquece de quanto pode, quanto não pode. E o vendedor é muito bem treinado para criar essa necessidade emocional na pessoa, essa venda por emoção, né. Então, às vezes e quando a pessoa compra um veículo, É venda de venda de automóveis, então carros que é o financiamento. essa ainda é a maior demanda.
mas seguida de perto aí de uma demanda de contratos sem garantias, que Hum. são cheque especial, cartão de crédito, empréstimo não consignado, empréstimo capital de giro, essas coisas. Cartão de crédito, aí você tem esses 5 são os principais, certo? Esses são os 5 Ds ou não, que você mencionou? Os 5 Ds da dívida, do endividamento, é onde você entra na causa das dívidas, né. Tá. Se eu for numa forma mais profunda, a causa é falta de educação financeira, certo. Para mim, gostaria que uma autoridade, um senador, um deputado federal visse e fizesse um movimento em relação a isso. Nós temos 2 deficiências gravíssimas no sistema educacional de base, que é inteligência emocional. As crianças Uhum. não aprendem a lidar com as frustrações, com as motivações, com os valores internos, e inteligência financeira, certo? Então, essa questão de que eu quero agora, Uhum. essa compulsividade, nós estamos em uma fase onde as crianças têm acesso a isso aqui Sim, constantemente, certo. Eu sou de uma época que se a minha mãe não podia, eu não podia. Só que por exato. outro lado, eu não tinha tanto acesso a aquela influência da TV, das redes sociais, da internet. Não, a internet chegou depois. Então não tinha não era tão influenciado. Malemar era ali a propaganda da não era Nestlé, como que era o nome dos Ou brinquedos ali que da tinha? Estrela. Estrela, É. era Não, isso. você falou da Nestlé, mas tinha o e acho que é da Garoto, o batom, Sim, compre compra batom. ba Aquilo mas era só na TV. é, Hoje a influência é em tudo, né. está em tudo. Então uma criança que não tem aquilo, e ela chega na escola, todos os coleguinhas têm, ela também quer, e ela não entende que o pai não tem condições naquele Eu momento, lembro no ou a mãe não eu tem. não sei quantos anos você tem, mas acho que é da a gente é da mesma geração, vou fazer 40. Acho que Quatro quatro. então, mesma geração Sim. praticamente. Eu lembro de uma famigerada tesourinha do Mickey, cara. Que era uma tesourinha que era cara pra caramba, não cortava nada e todo mundo na escola tinha. Se você não tivesse, e o que eu peguei no pé dos meus pais pra comprar maldita tesourinha do Mickey, comprou, não cortava nada, era horrível, mas era porque Cara, todo mundo tinha tinha. E eu engraçado, tesourinha. toda vez que você fala Tinha isso, me vem, que alguém fala essa situação, me vem isso na cabeça. De lembra que algo tinha um cortador, apontador, que era um capacetinho? tinha também isso daí. Era louco pra ter um desse. Pô, cara, e era Hã. caro pra caramba e muitas vezes nem era Era. tão bom, né, era só porque era o apontador de capacete e tal, e era a época da Fórmula 1, o Senna voando, e Sim, tal, né. sim. Então, que coisa, né, cara, como essa influência E o principal é isso, né, cara, se você não olha pra essa infância de base, uhum, que é onde, os padrões estão sendo desenvolvido na mente dessa criança, isso vai se criar padrões que vai se repetir. Se essa pessoa não trabalhar isso, ela vai repetir o resto da vida dela. uhum. E se as autoridades não olham para isso, a gente tem uma sociedade completamente consumerista, que não consegue pensar a médio e longo prazo, certo? Cria necessidades que não existem para atender uma necessidade, para atender aí uma emoção, Foi colo imediata, foi colocada na imediata. cabeça dela. Foi criado. E a gente que trabalha com marketing, a gente sabe que criar uma necessidade muitas vezes faz parte de uma estratégia, Sim, certo? é incrível isso. E assim, é preocupante, isso que você mencionou, porque assim, lógico, educação financeira é importante, e é algo tão simples, porque eu lembro, acho que um professor de economia, uma vez, ele falou assim, a minha mãe, sem saber absolutamente nada de economia, deu a lição mais importante de economia pra mim. Se você gasta mais do que você ganha, você é pobre. Se você gasta menos do que você ganha, você é rico. Começa por aí. Então é a definição mais simples. É lógico, a complex no dia a dia não é tão fácil assim, mas é o básico, né. Sim. E as pessoas muitas vezes Cara, não notam isso, não dentro da traçam inteligência isso. financeira, você vai ter algumas camadas, né? Eu construiria ali uma escada que tem ali
alguns degraus. Você tem a parte da pessoa que está em um processo de endividamento, ela não é, ela está. Uhum, Então, às vezes, foram decisões ali tomadas que levou ela para esse cenário. Aí você tem uma camada de cima, que são pessoas que já têm que já tá consci eu costumo dizer que ela tá andando de bicicleta. uhum, Ela paga tudo, mas ela não pode parar. Se ela parar, ela cai. Então tá. você tá pedalando a bicicleta, se você parar, se parar de pedalar, a bicicleta para, você vai Você cair. cai. Na vida real, você vai cair, você vai se machucar e vai machucar quem você ama, certo? Então, você tem um degrau superior, que é quando essa pessoa já tem um planejamento financeiro, ela já tá construindo uma segurança financeira, e isso significa que se ela perder um emprego, ela consegue se sustentar, consegue Uhum, se segurar ali dentro de alguns meses. Tem teorias que traz 12 meses, tem teorias que traz 6 meses no mínimo de respaldo. Eu tenho um respaldo ali que me resguarda 6 meses sem ficar desesperado. E aí se eu dar uma ajustada aqui, eu consigo ficar mais tempo. uhum, Aí faz com que eu possa tomar boas decisões, não aceito o primeiro trabalho, não consigo alinhar as coisas. E tem um outro patamar, que aí nós estamos falando da pessoa que já está buscando uma independência financeira, essa pessoa já está falando de investimento, ela já está falando de renda passiva, ou aí não importa qual é a linha de investimento, se é imobiliário, se é bolsa de valores, ações, opções, renda uhum, variável, não importa. Essa pessoa já está indo para uma linha de investimento. Às vezes pode ser aquela pessoa executiva, então ela vai para a linha de empreendedorismo, mas ela já vai fazendo formas de ter receitas passivas. uhum. E você tem aquele patamar que é o sonho de todo mundo, que é aquele patamar da liberdade financeira, que significa que as próximas gerações minhas não vão precisar se preocupar com dinheiro, porque eu já estou em um nível que posso ter 3 vidas que não vai acabar o dinheiro. Dinheiro gera Maravilha, é isso. dinheiro, É. dinheiro, isso é liberdade. É quando você não precisa mais simplesmente se preocupar. Na independência, você já tem uma coisa muito importante, porque na independência financeira, você já traz uma segurança para o seu lar, já traz uma segurança para os seus filhos, tal. Na liberdade, isso afeta gerações. Uhum. Certo. Você rompeu ali um padrão de escassez, um padrão de necessidade que as próximas gerações não vão precisar se preocupar com isso. Sim. Significa que elas vão poder realizar os seus sonhos, vão poder colocar foco naquilo que ela realmente tem interesse, e não trabalhar por obrigação e não trabalhar com uma coisa porque a vida é dura, você tem que trabalhar, É, você tem, vem né, nessa tudo isso. nesse pensamento, né. Agora entrando muito no que a empresa faz também, Edu, falar um pouco também sobre essa questão dos clientes da Resolution Consultoria, o quanto você percebe a virada de chave dentro do trabalho que vocês realizam. Se demora muito para as pessoas se conscientizarem, se é algo simples muitas vezes as pessoas entenderem o Cara, a processo. primeira coisa que a gente faz, André, é uma análise. Esse cliente, quando chega para nós, ele vai passar por uma triagem ali, para a gente primeiro entender se há uma viabilidade em relação àquela situação dele, se a gente atua nessa situação, se a gente consegue apresentar uma solução para ele. Uhum, A Resolute é uma das únicas empresas que apresenta para esse cliente uma garantia de resolução com redução na dívida, em contrato. Então, quando o cliente contrata a empresa, a gente dá uma garantia de redução da dívida dele. E isso traz para a gente uma responsabilidade de analisar realmente o contexto, porque esse contexto tem que estar dentro de um leque de soluções que a gente apresenta. A gente vai fazer essa análise e dar para ele ali essa garantia dentro de contrato, com uma redução já, ele já sabe o que vai ser feito. A partir do momento em que ele contrata, a gente vai fazer um planejamento financeiro. Qual que é o objetivo do planejamento financeiro? É entender todo o cenário dele uhum, para fazer uma estratégia, cria-se realmente uma estratégia para que ele tenha, dentro de um espaço de tempo, dentro de um prazo que também é determinado, a resolução daquele problema. Não adianta, por exemplo, a Resolute vai lá, reduz a dívida da pessoa, mas a pessoa não tem dinheiro. Ela continua com o problema, com certeza. certo? Então, a gente atua nas 2 frentes, tanto na questão da redução, como de entregar para esse cliente um caminho de como que ele vai fazer para conseguir resolver aquilo de uma vez por todas, tá. Não é: "Ó, chegamos aqui, agora se vira". Não, a gente acompanha esse cliente até o final.
Isso para todos os contratos, tanto dívida com garantia, que é o caso dos financiamentos, Uhum. maquinário, para os contratos também quando eu digo dívida com garantia, é aquele que você pega do banco um dinheiro, mas você dá alguma coisa em garantia que você vai Tá. pagar aquilo, que é o caso do financiamento, por exemplo, de veículos, caminhões e tudo mais. E você tem os contratos sem garantia, que é aquele onde a taxa de juros ela é maior, porque o banco não tem uma garantia que você vai pagar. Capital de giro, cartão de crédito, cheque especial, Uhum. empréstimos, esses são outros contratos sem garantias. Então, para cada um desses, exige uma análise personalizada para poder apresentar para ele qual é o patamar da redução que a gente vai apresentar dentro desse prazo que a gente tem ali. Entendi. E quem quiser procurar o serviço da Resolute, como deve fazer, proceder também, principalmente empresas, muitas vezes, que têm essa dificuldade. Bom, a gente vai deixar os contatos, inclusive o Ótimo, arroba excelente. do Edu, da própria Resolute, para o pessoal se inteirar, mas é só procurar vocês, né? Pode procurar, se você estiver na região de Sorocaba, a gente tem a opção desse atendimento em presencial, então você acaba conhecendo a empresa, tendo um contato com o especialista de maneira presencial. Se você não estiver na região de Sorocaba, não puder fazer esse deslocamento presencial, você tem um atendimento também que é online, via ali uma call de vídeo, onde você também tem toda uma apresentação detalhada de como funcionam as nossas soluções. Bacana demais. Olha, agradecer demais a presença, é que o tempo é muito curto, mas, porque o assunto rende, né, Ah, Edu? rende. Dá pra fazer Rende. Deixa eu vários só te episódios aqui. entregar a sua pergunta, que é: quais são os 5 Ds do endividamento? Ah, pois é. Pois não, fique à vontade. As pessoas procuram recurso com os bancos ou por uma necessidade ou para realização de um sonho, Sim. certo? E ela não tem a intenção de não pagar. Ela quer pagar e ela está disposta a pagar o valor justo, aquele valor que normalmente, quando essa pessoa ela nos procura porque ela percebe, descobre ou ela quer saber se Uhum. existe algo sendo cobrado de maneira indevida, o famoso juros abusivo ali, e normalmente existe, certo? Normalmente existe dentro dos contratos, abrir o contrato, vou apontar, fazer todos os apontamentos ali. Agora para fazer um valor mais preciso, é preciso de cálculo, por conta Tá. da capitalização dos juros. E quando algo acontece, e esse algo é a causa do endividamento, que pode ser, cara, vou trazer coisas reais, que é divórcio, doença, desemprego, desequilíbrio financeiro, descontrole financeiro, a pessoa se Uhum. empolgou ali e Uhum. tal, e depressão. Então, são 5 Ds do endividamento. Normalmente, depressão ela pode vir de um burnout, ela pode vir de alguma causa, até mesmo pela pressão da própria dívida. Isso que eu ia falar, o estresse O também estresse, causado pela ele dívida, causa, né. porque a pessoa tem esse compromisso e esse compromisso ele pega uma margem, uma fatia muito grande do fluxo de caixa da empresa. Então, se o banco facilitasse isso, esse empresário teria um maior prazer em honrar isso, da melhor maneira possível. Eu vou fazer uma analogia rapidamente, que é, por exemplo, imposto. Você muito não é incentivo, Hum. mas o governo, ele tem que lidar com uma evasão de recurso ali, com uma sonegação, que se esse imposto fosse menor, Muita gente ia pagar, os né. empresário pagaria com todo Com com toda a honra tranquilidade, né. ali, com toda a tranquilidade, porque sabia que está sendo cobrado um valor justo. E muitas vezes a cobrança força eles para sustentar o negócio, às vezes ter que reduzir ali o valor que ele tá pagando. Isso não justifica uma coisa, mas demonstra que existe uma causa anterior. Certo? Uhum. Existe uma causa anterior que, às vezes, ela não é equilibrada, não é bem compensada. E diria que, cara, quem movimenta a economia é os empresários, e o governo não olha para isso da mesma forma que ele olha para as instituições financeiras. Pois é, né, isso é o problema, né, quem movimenta o país
é quem tem mais dificuldade, que tem a burocracia, e mesmo assim movimenta. Pesquisa no Google quais são as maiores riquezas, as maiores, as pessoas mais ricas do Brasil. Você vai ter lá algumas famílias bancárias, Uhum. certo? Então, você tem uma concentração da riqueza do Brasil em algumas famílias, e o lobby é tão forte que não tem como. Não tem como, os bancos ele têm uma força muito grande, e o nosso trabalho é tentar equilibrar isso da melhor maneira possível a favor dos clientes, a favor das pessoas que não têm essa expertise e que tem que focar no trabalho, tem que focar na empresa, enquanto isso a gente consegue blindar elas e entregar um excelente trabalho. Eduardo Cardoso, CEO da Resolute Consultoria, participando com a gente dentro do Vitrine Alternativa, apresentando um pouco, tentando explanar um assunto tão complexo, que é essa questão das dívidas bancárias, especialmente aí quem está nos acompanhando agora, que é empresário, sabe das dificuldades, quem tem dívidas com o banco, sabe também das dificuldades e da pressão que é, porque os juros só aumentam cada vez mais, e fica aquela bola de neve, o pessoal quer resolver, não consegue, tá aí ó, E a acaba indo oportunidade. resolver, né, com a assessoria de cobrança ou com o gerente do banco. Cara, nada contra o gerente do banco. Ele tá lá para fazer o trabalho dele, ele é bem Sim, pago para fazer o trabalho dele, só que ele defende os interesses do banco, exatamente. certo? E ele tem meta para bater e ele é muito bem treinado para fazer com que você pague mais do que deveria. Aliás, pra gente finalizar, compensa esperar uma dívida do banco, não pagar e esperar até uma negociação? Não, cara. Não, eu diria que a contrapartida disso às vezes custa muito. Hum, Certo? A sua paz de espírito, hum, o estresse que isso vai causar em você e tudo mais custa muito caro. Vai afetar a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, porque existe uma questão de transferência. O tá. marido estressado por conta da dívida vai transferir isso para a esposa, vai transferir isso para os filhos. A esposa que cara, então isso abala a estrutura emocional, familiar, relacional dessa pessoa. Uhum, Então o que eu recomendo realmente é procure ajuda de especialista, nem perfeito. que seja para esclarecer. Edu, obrigado pela participação aqui, show de bola. A gente vai deixar todos os contatos do Edu, da Resolute, para tirar dúvidas. Quem tem essa dúvida e precisa dessas informações, acho que é importante demais, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui. Agradecendo muito esse esclarecimento tão importante para muita gente, o que a gente falou no início dessa edição do Vitrine Alternativa. A ideia é agregar na vida das pessoas. Eu Sim. espero que a gente agregue na vida de muitos que acompanharam esse episódio. Obrigado, viu, Edu? André, eu que agradeço a participação, certo? E logo, logo a gente volta para falar sobre algum outro tema, Opa, alguma mas outra com coisa, certeza, tá mas bom? será Mas muito bem-vindo aqui. É um tema de obrigado interesse. realmente. Eu que agradeço. Tamo junto. Esse é o Vitrine Alternativa, botando para o pessoal aí da internet, colocando essas informações para que as pessoas reflitam, pensem e tenham conhecimento de novas possibilidades, novos produtos, novos serviços que são oferecidos. Estão aí. Muita gente não tem espaço para divulgar, não tem conhecimento, então esse é o nosso objetivo dentro do Vitrine Alternativo. E olha, queria agradecer demais a participação de você que nos acompanhou até aqui, reforçando sempre, toda semana, o Vitrine Alternativa dentro do Central Podcast com novidades para você ter conhecimento, para você que quer participar também, entre em contato com a gente, para você dar voz também ao seu trabalho, ao seu serviço, a uma ideia inovadora, a uma ação bacana. Procure a gente aqui para você ser um dos convidados também do nosso Vitrine Alternativa. Gente, ficamos por aqui. Agradeço demais a participação de todos e em breve estaremos de volta com mais uma edição do Vitrine Alternativa. Valeu, gente. Tchau.